Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nosso conteúdo de ciências, de física, agora para finalizar aí esse restinho, esse começo de terceiro bimestre, para a gente já dar o pontapé inicial também no livro 2, nós vamos falar sobre dinâmica. No capítulo passado nós falamos a respeito de cinemática, que também está dentro de mecânica, tá? Só que a diferença entre cinemática e dinâmica é que na cinemática a gente estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Na dinâmica nós vamos estudar os movimentos se preocupando com as suas causas, os seus efeitos e o que modifica, esses movimentos, certo? O que vai causar a modificação desses movimentos, que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Dentro da dinâmica, estuda os movimentos e as causas que o produzem e os modificam. Perguntas que podem surgir por conta do objetivo da dinâmica. Força de atrito, que nós vamos estudar, essa força de atrito que está relacionada. Força de atrito e inércia estão relacionadas com a primeira, segunda e terceira lei de Newton, que nós vamos estudar aqui dentro da dinâmica, tá? Então nós temos aqui força de atrito. O que é a força de atrito? Por exemplo, quando nós estamos andando de carro e o carro acelera ou freia, o nosso corpo ele tem a tendência de permanecer em movimento justamente por conta da inércia e por conta do atrito. E por que isso acontece? É justamente o que a dinâmica vai estudar. Por que eu vou para frente quando o carro freia? Ou seja, a gente está lá, está acelerado, eu tenho uma mania, geralmente quando eu não enxergo uma lombada à noite usando óculos, ela não está sinalizada e eu já vejo muito em cima, eu já coloco a minha mão assim na pessoa, porque eu sei que a hora que eu frear o carro, o corpo dela vai ser projetado para frente e ela pode assustar. Então eu já coloco a mão assim na pessoa e já peço desculpa, porque é muito ruim, você está dirigindo, freia bruscamente, o seu corpo vai lá para frente. Se o cinto de segurança estiver funcionando muito bem, ele trava na hora, então gera um desconforto muito grande. Tudo isso, gente, que acontece no nosso cotidiano, seja de carro, bicicleta, patins, patinete, qualquer objeto que faça um movimento, a dinâmica está aqui para poder estudar o que causa, o que produz esse movimento e o que modifica esse movimento, ok? Dentro da dinâmica, nós vamos estudar as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares, pessoal, vai estar relacionado com temperatura, tempo, massa e volume, que vai estar relacionado com o valor numérico e a unidade de medida. Como assim, Michele, valor numérico e unidade de medida? Geralmente, quando você vai para uma padaria, por exemplo, e você vai, preparar uma rosca, você pede 1 grama de fermento. Já foi bem exato. A pessoa que está trabalhando já sabe, ela vai pegar o fermento biológico, colocar na balança para ter ali 1 grama daquele fermento. Não precisou fazer cálculos mirabolantes, fórmulas e tchananã para poder pesar 1 grama de fermento, ou seja, valor numérico e unidade de medida. A mesma coisa com o tempo, quilômetros por hora, que nós estudamos bastante, centímetros, o que mais que nós temos aqui? A temperatura também está relacionado com isso, 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, a temperatura do corpo humano, que o normal é 36 para 37, já está no estado febril, querendo caminhar para uma febre. Isso tudo é possível por conta das grandezas escalares. E o que são as grandezas vetoriais, que é o que nós vamos estudar de fato aqui nesse capítulo também, tá? Ambas nós vamos estudar. Mas as grandezas vetoriais, falando aí sobre vetores, é o nosso pontapé inicial desse capítulo. O que nós vamos falar sobre? Ela tem direção. Qual é a característica das grandezas vetoriais? Ela vai precisar de direção e sentido. As grandezas vetoriais, ao contrário das escalares, não depende só de valor numérico e unidade de medida. Ela precisa mais do que isso para a gente poder chegar num consenso e num resultado. Por isso que uma das características das grandezas vetoriais é você saber diferenciar direção e sentido. Então isso precisa estar fixo na sua memória aí, tá, gente? No seu entendimento.
direção horizontal e vertical, sentido direita e esquerda, certo? Eu vou parar por aqui, porque como vocês podem ver, a minha letra é gigante e ela não cabe, né? Toda a explicação não cabe somente nesta lousa, que também é bem grande, né? Eu precisava de uma lousa bem maior. Então eu vou finalizar essa primeira parte, tá? Vou gravar uma outra videoaula entrando de fato o que são vetores e as características de um vetor para vocês. Tá joia? Então daqui a pouco eu volto para a gente poder continuar. Até mais!